Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus. Pessoal, tô aqui hoje para apresentar para vocês o Rumo à Consistência, quadro que eu trago todos os dias aqui no canal, onde eu mostro para vocês as minhas operações e o racional por trás delas, tá pessoal? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já peço que você se inscreva no canal, deixe seu curtir, pois isso ajuda muito a gente aqui, tá pessoal? Pessoal, sem enrolação, vamos para a tela do gráfico que eu vou mostrar para vocês as minhas operações. Então, pessoal, hoje o índice abriu numa região meio complicadinha aqui pra gente operar, tá? Ele abriu com um gap de baixa, mas não conseguiu dar continuidade e acabou retornando, né? E ele ficou um pouco lateralizado, né? Ontem ele abriu com um gap bem grande de 1.200 pontos e acabou que hoje ele abriu com um gap menorzinho, tá? Mas mesmo assim, com um gap de 260 pontos, onde tinha muito pavio vendedor aqui no passado, onde é uma região de força, né, e interesse vendedor, mas olhando outros tempos gráficos, pessoal, ainda estava pensando em compra nessa região, tá? Então o meu sentimento hoje era comprador, né, até porque nos 60 minutos aqui a gente tinha batido na média, a gente estava na cara na média na hora que eu abri o gráfico, né, e consequentemente o mercado estava lutando contra essa média, não conseguiu romper, né, e acabou lateralizando nessa região, né. Então hoje eu estava olhando um pouco mais para compra, né, o meu viés era mais comprador, então hoje eu estava mais adepto a compras, tá pessoal. Consequentemente o mercado tinha algumas médias aqui que estavam travando um pouco o preço, né, e o mercado acabou lateralizando nessa região, né pessoal, por ter essas médias na parte de cima, né, segurando um pouco o preço, né. O que eu levei em consideração hoje, pessoal? Eu levei em consideração as médias de 20 e 200 dos 5 e a média de 20 dos 30 e dos 15, tá pessoal? Foram os pontos de referência que eu tive hoje, entende? Hoje o mercado veio e ficou lateralizado nessa região, né, candles um pouquinho grandes, né, para mim poder operar, né, nos 5 minutos. Então eu fui buscar gatilhos nos dois, pessoal. Então assim, pessoal, hoje eu fui buscar algumas operações pelos 2 minutos, né, para mim tentar encurtar um stop, deixar um stop mais curtinho. E o que aconteceu, pessoal, né? Nos 2 minutos ele me entregou aqui, ele veio testar novamente essa região aqui, né, onde ele bateu 1, 2, 3. Na quarta vez que ele veio bater aqui, pessoal, eu já pensei em fazer uma compra, tá? Então eu tava marcando, na verdade, essa região aqui, tá? Então no quarto toque dela aqui, ele deixou um candlezinho de indecisão e eu efetuei uma venda nessa região, tá, pessoal? Tava contra a média, tava contra o interesse, né, do gráfico no momento, né, onde eles estavam vindo de comprador forte. Porém, como ele estava numa região de lateralização, eu pensei que ele poderia segurar nessa região, ou talvez estivesse fazendo um LTB aqui, né? Só que acabou que ele ativou, eu não andou muito, né? Andou 30 pontinhos ali e voltou pro meu stop, tá? Eu deixei um stop bem curtinho e eu acabei não operando, esperei uma segunda operação, tá, pessoal? Aí nesse momento aqui, né, o mercado vem, me estopa, anda mais um pouquinho, fica violinando aqui, né, fica dançando nessa região e acaba indo buscar um alvo que eu tinha projetado aqui de 250 pontos mais ou menos, tá? E acabou pegando o alvo que eu tinha projetado, mas infelizmente eu já não estava na operação. Quando o mercado falha nessa ida para baixo aqui, ó, ele faz força, faz um candle de 200 e poucos pontos, né? E ele falha nessa continuação e ele volta subindo com força, eu fui para os 5 minutos, onde nos 5 ele já tinha me entregado, por mais que estivesse perto das médias aqui, as médias estivessem entrelaçadas, né? Eu achei interessante o ponto de compra aqui, tá? Principalmente porque ele veio com muita força, né? Consequentemente com muito volume também, e ele veio com força para romper essa região, tá, pessoal? Então eu efetuei uma compra aqui e eu estipulei um alvo de 350 pontos, tá, pessoal? Onde ele foi, buscou, ele ficou meio enrolado aqui após pegar a máxima, né? Ficou meio enrolado, ficou dançandinho, indo e voltando, né? Eu aguardei um pouco, joguei no 0 a 0 e fiquei aguardando o mercado andar, né? E ele pegou o meu take, né? Ele voltou a testar a média de 200 e pegou meu take lá, tá? Essa operação foi bem assertiva, eu gostei bastante da operação, né? Até que eu consegui ficar positivo nela, tá? Só que assim, pessoal, infelizmente eu cometi um erro aqui, tá? O mercado acabou fazendo um candle vendedor aqui e eu só fui ver como que ficaria a posição, né? Se eu fui ver quanto que ficaria de stop na operação, tá? E eu fui só armar o trade aqui, deixei ele meio que pré-selecionado, fiquei segurando, né, o botão do Alt
E acabei que eu soltei sem querer a operação aqui, pessoal, e a operação abriu. Então não foi intencional, foi uma venda totalmente errônea aqui. Eu poderia ter fechado aqui, pessoal, mas eu acabei pensando, poxa, teve força vendedora, de qualquer forma eu vou esperar ver o resultado do trade, né? E infelizmente ele voltou e me estopou, pessoal, instantaneamente praticamente, né? Foi um erro bobo, né? Mas que eu aconselho vocês tomarem cuidado também, tá, pessoal? Eu nem tinha, na verdade eu só soltei sem querer a operação e a operação abriu, mas fora esse erro, pessoal, as outras operações eu estava, né, com viés comprador, né, nessa região aqui eu fiz uma vendinha só para me ver como que seria, né, com stop curtinho, já aqui a compra já foi mais intencional, né, foi mais buscando, projetando um alvo, né, e infelizmente essa terceira venda aqui acabou prejudicando o dia, né, a gente estava positivo em R$52, R$51, e acabou voltando para 14 aqui, mas como eu disse para vocês, estou operando com lotes leves, né? Todas as operações que eu fiz hoje foram com um contratinho, tá? Então, a primeira operação eu tomei R$17 de stop, tá? A segunda operação eu ganhei R$70, pessoal. Então, aqui eu já tinha positivado o dia, né? Tinha ficado com cerca de R$53, R$52 positivo. E o terceiro clique, pessoal, foi muito errôneo da minha parte, né? Infelizmente, acabei tomando uma atitude ali que não foi das melhores, mas, pessoal, eu ainda assim entendo que estava dentro do meu gerenciamento, tá, pessoal? Por mais que eu tenha tomado um stop de bobo aqui, né, que eu falo, mas ainda assim foi um stop calculado, tá, pessoal? Então eu ainda saí positivo no dia, 14h42. Na semana estamos positivos em R$71, tá? Então o objetivo é a gente conseguir alcançar mais e mais, tá, pessoal? A gente tinha ficado em 108, se eu não me engano, aqui com essa operação. E eu acabei errando aquele último trade ali, né? Acabei abrindo sem querer a ordem. Mas vamos operar com calma essa semana, tá, pessoal? Acredito ainda que dá pra gente recuperar tranquilamente a conta, tranquilamente o drawdown. Dá pra gente sair desse drawdown, né? O mais importante é a gente manter a cabeça firme que stops vão acontecer, né, durante o caminho. Mas tomar cuidado com esses tipos de stop aqui, tá, pessoal? Pessoal, já no mercado americano, né, foi um pouco diferente hoje as operações aqui do americano. O que aconteceu, pessoal? O mercado hoje, né, como eu tô operando somente o Zatec, o mercado hoje ele abriu em máximas históricas, consequentemente ele já fez o primeiro candle do dia já foi até a máxima histórica, testou, né, máxima histórica, preço forte de compra, né, e eu acabei esperando o mercado me dar um sinal vendedor. Então quando o gráfico abre, né, pessoal, o mercado americano, ele faz um candle comprador, testa as máximas históricas, consequentemente eu não tinha espaço para comprar, não sabia, né, se seria uma boa ideia comprar. E o mercado acaba devolvendo nos próximos candles aqui, né, com força vendedora. Quando esse candle aqui vem e ele elimina esse candle comprador, pessoal, eu fiz uma venda nessa região, tá? Foi uma venda meio acelerada, né? Fiz uma operação meio que antecipada aqui, pessoal. Foi uma venda, pessoal, assim, meio assustada, vou confesso para vocês. Eu peguei o bonde andando aqui e acabei soltando a ordem aqui. E ele acabou ativando, né? E o meu stop ficou lá em cima, tá, pessoal? Se não me engano, eu abri cerca de 48 aqui. Abri nessa região, na eliminação desse candle aqui, tá? E acabou vindo, bateu na média, foi voltando devagarzinho, tá? E aqui, pessoal, nessa fraqueza compradora aqui, eu acabei adicionando, né? Quando ele faz esses dois candlezinhos vendedores aqui, o candle de indecisão que a gente chama, né? Eu acabei efetuando mais uma venda aqui, adicionando mais um contrato aqui, onde o meu preço médio subiu um pouco, tá? Nesse momento da operação, pessoal, eu já estava ficando positivo, né? O mercado veio, desceu, fez esse candle aqui eu já estava meio apreensivo, né? Joguei o stop para cima desse candle aqui, tá? Acabou que eu fiquei segurando o stop aqui, aí o mercado voltava e não aguentava fazer uma nova mínima, né? Porém, eu ainda acreditei nessa venda, tá, pessoal? Daí o que aconteceu? Quando esses dois candles abrem aqui, pessoal, eu já fico um pouco mais esperto, tá? E eu puxei um pouco o stop, se não me engano, eu deixei em cima desse candle aqui, tá? E o mercado veio instantaneamente, estopou. Eu não consegui ver onde meu stop parou. Porém, ele me deu um stop de $79, tá? Então ele contou 38,5 pontos, tá, pessoal? Eu não sei se ele estopou aqui ou aqui nessa região, pessoal, porque ficou meio confuso aqui, né? O mercado só veio, deu um tiro pra cima aqui,
falhou. Quando ele falha dessa forma aqui, pessoal, a primeira coisa que vem na minha cabeça é: falhou na compra, então a gente vai ter que observar a venda. Então nesse momento eu já me posicionei com uma venda aqui. Infelizmente o mercado não me ativou, eu subi a venda, tá, pessoal? Quando eu subo a venda para essa posição, né, eu já entrei com uma mãozinha um pouquinho mais pesada, com 3 contratos, tá? Eu deixei o stop nessa região aqui, tá, pessoal? Então a minha operação ativou aqui, né, e consequentemente o mercado ficou lateralizado nesse momento, né? Ficou indo e voltando, indo e voltando. Eu tive que ter um pouco de paciência nesse momento, tá, pessoal? Para mim manter o meu stop onde ele estava, né? Quando o mercado começa a descer um pouquinho, quando ele começa a fazer força vendedora, eu vou puxando o stop junto, tá? Para mim conseguir ter mais segurança, me manter um pouquinho mais instável dentro da operação, ter um pouco mais de cuidado com a questão da operação, né? Porque a vez passada, a primeira operação ele já veio e me estopou forte aqui, né? Com um candle comprador enorme, onde simplesmente foi menos de 1 minuto ele já estopou, né? E eu fui carregando a operação conforme ela foi descendo, pessoal, tá? Quando ela chega aqui perto dessa média de 200, aqui dos 2 minutos, quando ela chega na média de 20 dos 5 minutos, é um ponto onde eu já desejo sair, tá, pessoal? Porque o mercado tá batendo ali, tá voltando, pegou esses fundos aqui e não conseguiu dar continuidade, então acabou que eu fechei a operação ali, né? E nesse momento eu fiz correto em fechar a operação, tá, pessoal? Né? Eu tava com 3 contratos, eu fiz uma parcial e consequentemente encerrei o restante, né, que tava ativo, pessoal. Por quê? Porque logo após eu sair da operação, né, o mercado desce mais um pouquinho e volta a força compradora. Então, aqui eu fiz o correto em sair da operação, tá? Porém, como eu sempre digo para vocês, pessoal, todo cuidado é pouco, né? Por mais que eu esteja operando um pouquinho mais pesado, quando o mercado perde a força nessa região aqui, né? Quando o mercado perde a força nessa região aqui de venda, e ele vem com essa força compradora, eu decido fazer uma compra nessa região, pessoal, acreditando que o mercado vai virar. Então o mercado vai, ativa a minha compra, vem força vendedora, vai lá em cima, testa a força compradora, e eu acabei encerrando perto do 0 a 0 ali. Não foi bem o 0 a 0 porque eu saí $2 negativo, tá? Mas eu acabei fazendo essa operação de compra ali e joguei no 0 a 0 rapidamente, tá? Então hoje foram 3 operações, tá? Uma foi com adição, tá? Onde eu tomei o stop de $79. A segunda operação já foi um pouco mais longa, tá? E eu fiz uma parcial, tá? Para mim poder voltar pelo menos um pouco do meu stop aqui. E a segunda, os outros 2 contratos eu mantive rodando até o ponto que eu achei interessante, onde eu vi uma LTA se formando, né, onde já tinha uma LTA de lá de trás, então eu acabei preferindo fechar a operação, tá? E na compra, pessoal, foi uma compra para mim sair rápido, né? Eu acreditei que o mercado ia dar uma espirrada para cima ou ia correr um pouquinho para cima e eu já poderia fechar a operação, né? Eu fiz um 1 para 1 aqui, acabou que não foi, preferi fechar, tá, pessoal? Então hoje a gente encerra aqui a conta com o 109 positivo, tá? Ainda estamos, né, negativos de 273. A partir dessa semana agora, próximos dias, eu vou ter que começar a apertar um pouco o pé, tá, pessoal? Começar a colocar um pouco mais de contratos para me tentar passar o mais rápido possível, tá? Estamos passando por um drawdown, tá, pessoal? Então a gente está ainda negativo em $700 aqui, mais ou menos, nessa conta, onde a gente chegou em 25.388, tá, pessoal? Porém, infelizmente, o drawdown, trailing drawdown, né, ele sobe conforme você opera, e acabou que eu tomei alguns stops meio grandes, e infelizmente eu voltei um pouco a conta, mas agora a gente vai recuperando, tá? Consequentemente, eu acredito que sim, a gente consegue recuperar ela tranquilamente, mas eu vou começar a operar um pouco mais pesado a partir de agora, tá, pessoal? Então, hoje aqui no índice, pessoal, trazendo um relatório de performance, né, completo. Então a gente fez 3 operações e saímos 14 e 42 positivo, onde eu já preenchi a planilha aqui, tá? E a gente tá voltando bem devagarzinho, pessoal, sem acelerar o passo, sem se afobar, tá? Já estamos melhorando a margem aqui, a gente saiu de 166 de margem, agora já estamos com 237, tá? Essa semana o objetivo é a gente alongar o máximo que a gente puder a margem, né? Consequentemente a gente vai saindo do drawdown com isso, mas a visão tem que ser em a visão tem que ser em melhorar a nossa margem o máximo possível, para depois sim a gente poder fazer operações mais pesadas, tá, pessoal? Então nesse primeiro momento o meu objetivo é chegar a cerca de 350, 400 reais ali de margem, pra gente poder voltar a operar com alguma mão um pouquinho mais pesada, com 3 contratos, com 2 contratos ali, tá, pessoal? E no mercado americano, como nós operamos somente, né, o Nasdaq, então a gente está saindo hoje positivo em 109,72.
E pessoal, nessa conta aqui, como eu disse pra vocês, eu já tô um bom tempo indo e voltando nela, né? Então eu acho muito interessante, pessoal, eu começar a operar um pouquinho mais alavancado, né? Então o objetivo nessa conta aqui, pessoal, nesses próximos dias vai ser operar um pouco mais alavancado, tá, pessoal? A gente consegue sim, né, operar alavancado, a gente consegue sim alcançar valores bons, né? Porém, eu vou ter que entrar com bastante contrato, vou ter que tomar um pouco mais de risco, né? Consequentemente, se eu perder a conta, pessoal, ainda não vai ser um problema tão grande, tá, pessoal? Eu fiquei praticamente 2 meses patinando nela e infelizmente não consegui passar ainda, tá? Mas nos últimos dias eu percebi uma melhora bem grande assim no meu operacional, né? Na forma como eu opero. Eu acredito sim que tem como a gente conseguir passar nessa mesa ainda esse mês, tá, pessoal? Vamos operar um pouquinho mais alavancado, tá? Eu vou tentar acertar algumas operações pontuais ali, fechá-las rápido, talvez, né? Procurar operações que eu feche rápido, mas nesse primeiro momento é isso, tá, pessoal? Agradeço o tempo de vocês, agradeço a atenção de vocês, peço que vocês comentem aqui embaixo como foi a terça-feira de vocês, se vocês operaram bem, se foi gain, se foi loss. Vou ter o maior prazer de estar lendo o que vocês comentarem aqui, tá, pessoal? Então, rumo à consistência de hoje é isso, pessoal. Agradeço o tempo de vocês e até mais.